Boa noite a todos, boa noite aos colegas, boa noite ao pessoal que está em casa. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Então, vamos para mais uma segunda e a abertura de mais uma sessão. Acredito que o som esteja bom, se não tiver, podem ir mandando mensagem, som e imagem. A gente vai tentando se acertar por aqui. Bom, vamos começar mais uma sessão. Então, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura, em 7 de junho de 2021. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Antônio Ernesto Fagundes. Danilo Lima Cipollini. Presente. Divaldo Elias Goulart. Presente. Isabel Flamínio de Paiva. Presente. Joania Aparecido Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silver Fogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvano Aparecido Ferreira. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Indicação número 220 de 2021, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, indicando ao senhor prefeito municipal que incentive o plantio de árvores por toda a cidade, em especial nas praças e bairros que ainda não têm. Resolução número 8 de 2021, de autoria da presidência desta Casa. Considerando que no último dia 26, o governo do Estado de São Paulo anunciou a prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo de combate ao coronavírus para todo o Estado até o dia 13 de junho de 2021, considerando que o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução número 2 de 2021, que altera o horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Caconde, enquanto vigorar as restrições da fase emergencial do Plano São Paulo e dá outras providências, prevê que o regime especial de funcionamento poderia ser interrompido ou prorrogado mediante ato da presidência, em virtude de novas recomendações das autoridades sanitárias, resolve. Artigo 1º, fica prorrogado o regime especial de funcionamento da Câmara Municipal em decorrência da pandemia do coronavírus, Covid-19, com vigência até 13 de junho de 2021. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor imediatamente na data de sua publicação. Sala de sessões em 31 de maio de 2021. Edital de audiência pública. Richard Silva Ferfoglia Maguim, vereador, presidente da Câmara Municipal de Caconde, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em atendimento aos termos do inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, que a Câmara Municipal de Caconde fará realizar no dia 23 de junho de 2021, em seu auditório, situado na rua Duque de Caxias, número 123, centro, na cidade de Caconde, a partir das 18 horas, audiência pública para apresentação e discussão do projeto de lei número 14 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022. Devido às medidas restritivas com relação à pandemia, não será permitida a presença do público. Interessados poderão apresentar sugestões e esclarecer dúvidas através do e-mail câmara@pmcaconde.sp.gov.br até o dia 15 de junho de 2021. Acompanhe a audiência ao vivo através do Facebook da Câmara Municipal de Caconde, em 2 de junho de 2021, assinado pelo senhor presidente. Terminado o expediente. Obrigado, Lei, e desculpa pela inconveniência. Terminado o expediente, concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para marcação de reuniões e outras informações. O presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Comissão de Obras, não há matéria. A Comissão de Finanças e de Justiça vai se reunir no final da sessão. Palavra concedida. Certo.
Não havendo inscritos na tribuna livre, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Danilo Lima Cipollini. Presente. Divaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivani Aparecido Souza Possati. Presente. Márcio Donizete Souza. Presente. Richard Silfer Fogo Maguim. Presente. Sandra Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Presente. Obrigado. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Nós teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 7 de 2021 do Legislativo Municipal, de autoria da vereadora Isabela Flamínio de Paiva, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a implantação do programa CACONDE Sem Papel na administração pública, direta e indireta, e da outras providências. Recebeu parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Coloco em debate, em discussão, o presente projeto de lei 07 de 2021, iniciativa da nova vereadora Isabela Flamínio de Paiva. Peço a palavra, senhor Palavra presidente. concedida. Esse projeto de lei CACONDE Sem Papel, ele tem, além do aspecto da economia e da sustentabilidade, também vai trazer muito mais transparência para os cidadãos, né, de acompanhar onde está o requerimento, para facilitar para o pessoal que às vezes vai pegar a guia de ISS, para a pessoa que vai precisar de uma certidão negativa de débitos. Então, facilita muito para o cidadão e também para o poder público, para ele conseguir ter mais eficiência no trabalho. Isso é uma coisa que vai ser feito aos poucos, né, mas de forma que em algum tempo a gente já consiga que todo o setor público de CACONDE consiga ser trabalhado de forma online. A gente pega na saúde, eu acho que é de extrema importância, porque eu até falei isso no dia que eu apresentei a lei. A pessoa vai no ortopedista, ele consegue, tendo tudo online, ele consegue olhar o que essa pessoa toma de medicação, se ela tem alguma alergia. Não precisa de ficar aquele envelope que fica para lá, para cá e vai não sei na onde. Não, tudo online. E facilita até na farmácia a questão de medicação, né, que às vezes a letra do médico é mais difícil de entender. Eu acredito que só trará vantagens para a população e também para a eficiência do serviço prestado. É importante lembrar também que os custos para a implantação são baixíssimos, visto que todos os departamentos já têm computador, já há internet na prefeitura, e é um retorno muito alto que traz de economia para o município, visto o quanto de papel que é gasto, além de tinta de impressora, além daquela pastinha, que tudo que a gente entra com requerimento na prefeitura, faz uma pastinha, cola uma etiqueta, e até questão de arquivo. Hoje a prefeitura, na época que eu trabalhei na prefeitura, trocou acho que umas 2 vezes, antes era em cima da rodoviária, estava correndo risco por ser muito pesado, então acaba ficando muito arquivo. Se acontece de estar em algum lugar que tem chance de inundar, ou acontecer alguma tragédia, acaba que perdendo tudo. Então é uma forma até de ter tudo bem documentado, guardado, para quando precisar, só puxa no sistema o requerimento tal, o número tal, sem precisar de ficar procurando em caixas. E eu acredito também que esse projeto ele vem de encontro com o que a população espera dos detentores de mandato, porque ele une a transparência e o respeito ao dinheiro público, observando os princípios da administração pública, tais como a publicidade, a transparência, a eficiência e a economia. E eu fiquei extremamente contente de hoje ele estar indo em votação, que por coincidência, no sábado, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu acredito que é um projeto que, além de trazer essa eficiência, ele vai, com certeza, contribuir para a preservação do meio ambiente. Por isso que eu conto com o apoio dos meus nobres colegas para que a gente consiga aprovar esse projeto e que ele depois também seja sancionado pelo Executivo. Muito obrigada. Mais alguma contribuição? Bom, vou dar eu, particularmente, tenho boa afeição ao projeto, porque
vai de encontro com o que a prefeitura já está fazendo, né, um trabalho de informação, só que ele se estende um pouco mais, que é a questão da organização mesmo, e facilita, igual a Isabela disse, a prestação do serviço. Então é importante, além de você organizar a informação, está ali, né, disponível, porque esse controle de documentos, de contratos, é o controle externo que a população tem que exercer, o Ministério Público cobra isso, então há legislações nesse sentido que obrigam o poder público a fazer isso, então, ou seja, não é nenhuma benfeitoria de bom desejo de algum administrador, é uma obrigação, um dever dele prestar essa informação organizada, mas o projeto ele visa também dar acesso à população a certos serviços, né? Indica caminhos para a administração organizar, dar um salto nessa informação semelhante nas grandes prefeituras, né? Então, esses sistemas online já é utilizado em todos os departamentos do Poder Judiciário, assim, tomara que daqui a um tempo seja nós também, como Câmara do Poder Legislativo. Enfim, eu acho que é um caminho sem volta, né? A considerar que semana passada, acho que foi semana passada, isso, a primeira audiência pública online que foi provocada. Então, acho que é isso, esse acesso, a organização da informação, a gratuidade de certos serviços, né? A facilidade de você se organizar. Acho que é um caminho sem volta e a gente tem que cobrar isso mesmo, a gente tem que estar provocando ao gestor municipal que transpareça quanto mais o serviço prestado para o cidadão. Importante também, a gente levantar aqui a questão, é que, embora seja do Poder Legislativo, ele não cria a despesa obrigatória, ele autoriza a criação da despesa, que é bem diferente do que obrigar ao município a fazer alguma coisa. E é nesse sentido, inclusive, que a gente tem proposto algumas legislações. Então, eu acho que é um caminho viável e muito importante para todo o serviço, inclusive nosso mesmo, facilita a nossa forma de pesquisa. Embora, igual eu disse, o portal da transparência da Prefeitura hoje é bem organizado, conta com bastante informação, mas sempre há documentos, sempre há coisas que ainda não estão ali. Todo mundo sabe que quanto mais informação temos, mais poder podemos ter. Então, é importante. Acho que... Mas é isso. Não havendo mais contribuição dos colegas, coloco em votação o presente projeto de lei. Os favoráveis permaneçam onde estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia. Obrigado, Lei. Solicito, portanto, ao diretor da Secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo, por fim, a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Palavra concedida. Boa noite a todos, os nobres colegas, boa noite ao pessoal que está em casa, boa noite ao diretor, ao Bruno. Hoje eu queria agradecer uma indicação que a gente fez há uns dias atrás aí, sobre uma rua lá da iluminação na rua Goiás. Aí eu procurei o Afonso lá da prefeitura, eu gostaria de agradecer o pessoal lá do departamento de iluminação pública lá, que atendeu a nossa indicação, que o pessoal estava sofrendo muito lá com a escuridão, tinha muito cachorro, estava mordendo o pessoal lá, tem um pessoal de idade já, estava tendo muita dificuldade lá. Aí essa semana eu procurei o Afonso, conversei com ele e deu certo, eu queria agradecer sobre essa indicação. E agradecer também a Deus, né, por estar aqui mais uma vez, agradecer a todos aí. Uma boa noite a todos. Obrigado. Mais alguém? Pode falar, senhor. Eu estava conversando com o Silvano ali. E ali para lá da barragem, eles fizeram
um bebedor de água numa mina lá, e diz que tem uma plaquinha, eu ainda não vi, tem uma plaquinha lá para bicicleteiro e motoqueiro. Só que está parando carro lá também, e não tem estacionamento, e o carro está parando no meio do asfalto. Outro dia quase teve um acidente, ficou um lá com a mão acenando lá para os carros parar. Então, precisava ver que o prefeito podia ver o que podia fazer para olhar aquilo ali antes de acontecer alguma coisa, né? Então, eles pediram para mim passar isso aqui, então... Não, é importante. Vamos... Eu peço a palavra, senhor Palavra presidente. concedida. Eu fiz essa solicitação que bem no começo meu pai presenciou de ter um carro estacionado, e aí o Departamento de Esportes me respondeu, foi até uma dessas que veio a resposta, falando que lá tem a placa que é proibido estacionar, mas mesmo assim, quer dizer, continua, que já faz uns 4, 5 meses que eu fiz a indicação. Então, acho que é importante reiterar para ser colocado. Por mais que já tenha uma placa, colocar uma mais em cima do bebedouro, né, para ver se o pessoal não para, porque está muito perigoso de acontecer Mas o acidente. povo vai parar, e vai parar mesmo, né, Isabela? O carro vai parar porque a água é boa, e quem não quer beber água, né? Sim. Então, precisa ver, acho que tem como fazer um estacionamentinho lá. A prefeitura vê o que pode fazer para poder melhorar aquilo ali, e antes de acontecer algum problema, né? Olha, eu sugiro que o senhor, a gente pode, né, durante a semana, elaborar uma indicação nesse sentido, tanto informativa, até como uma avaliação também para ver como está sendo aquilo no dia a dia, para não haver esse tipo de acidente. Mas eu acho importante a colaboração do senhor, sim, né? Antes de acontecer algum problema, e aí sim, temos que falar sobre algum evento totalmente negativo. Mas vamos anotar isso e a gente desenvolve isso durante a semana. Pode ser? Certo. Embora eu não quero pressionar o prefeito, porque, graças a Deus, é novo, né? E nos anos tudo que eu mexo com política, já faz lá uns seus 20 anos, eu nunca vi na minha vida um prefeito de Caconha sair para a zona rural, atrás de serviço e fiscalizar serviço. E ele vai. Então, para lá está todo mundo contente com ele, porque ele foi acompanhar a máquina, sempre ele vai fiscalizar o serviço. Então, eu não queria fazer pressão em cima dele, mas é uma coisa que pode evitar um acidente ou qualquer coisa ali. Concordo, e a questão do senhor é fiscalizar mesmo. Vamos tentar gerar essa indicação, coisa tranquila. Certinho. Certíssimo? Certo. Já anotei. Mais alguma contribuição? Essa palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Primeiramente, boa noite a todos, nobres colegas, ao Bruno, senhor presidente, o diretor da Câmara, o pessoal que está em casa. Então, hoje tivemos eu, o nobre colega Silvano e o Sandro, passamos lá na Água Branca e presenciamos o que alguns munícipes tinham relatado a respeito daquelas árvores do lado do asilo. Aí eu queria fazer uma indicação verbal, já para o pessoal ter um pouco de atenção lá. Então, peço ao Departamento do Meio Ambiente que realize a poda das árvores da Rua Água Branca, sendo mais precisas que estão na calçada do lado do asilo. Os pedestres que ali passam estão sendo obrigados a sair da calçada e transitar pela rua, aumentando assim o risco de atropelamento e acidentes, né? Então, o pessoal já havia me pedido, acho que eu cheguei a comentar com alguém do departamento, mas até hoje não foi atendido. Então, uma olhadinha especial lá aqui. O pessoal está cobrando bastante. Então, hoje é só isso. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Mais alguém? Essa palavra, senhor presidente? Palavra concedida. Hoje eu fiz uma indicação de número 220, também devido ao Dia do Meio Ambiente, né, como o Executivo fez o plantio de várias árvores, e eles até, não sei se toda a população teve acesso a essa informação, eles estão disponibilizando mudas lá no Departamento de Agricultura, e eu fiz essa indicação porque algumas pessoas têm me pedido, comentado que tem algumas praças que não têm, né, praças mais novas que estão sem árvores, alguns bairros que também não têm plantado na calçada, e eu acho que é interessante a gente procurar ter uma cidade mais arborizada, não só pela qualidade do ar, mas para a gente evitar, né, problemas futuros, afinal, as árvores são responsáveis por captar o CO2 e manter a umidade, reter a água da chuva e contribuir, né, com a nossa qualidade de vida. Caconde já tem um clima maravilhoso e eu acho que a gente tem que trabalhar para que isso continue sempre assim. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Mais alguém? Então,
Para finalizar, vou deixar minha explicação pessoal registrada sobre a atuação da Câmara com relação à Covid e o Departamento de Saúde, juntamente com a atualização da DRS, né, que é a responsável pela estrutura e pelos protocolos aqui da nossa região, com relação ao enfrentamento da pandemia. Como anunciado na semana passada, no dia 27, a gente fez uma reunião com o Departamento de Saúde para provocar questionamentos e sanar algumas dúvidas e também propor algumas saídas, algumas medidas que possam auxiliar a administração e propriamente a população a superar esse momento terrível de crise sanitária da Covid. A reunião, como relatada, já divulgada tanto pela imprensa local como pela nossa mídia social e também da administração, contou com a presença dos vereadores e praticamente representantes de todo o setor da área da saúde. E a gente tratou, como eu disse, sobre medidas possíveis de serem aplicadas para melhorar, então, o atendimento do enfrentamento da Covid, desde protocolo como aquisição de equipamentos. Dessa reunião, que foi me perguntado durante a semana, tanto pela rede social como na rua, acredito que todos os companheiros também, que é qual foi o resultado disso, se ia ter algum impacto com relação à nossa atuação como vereadores, e se isso teria alguma influência mesmo nessa política de combate à Covid. A gente produziu, então, de tudo que foi debatido, a gente conseguiu produzir ali um documento relatando as situações que podem ser melhoradas, desde a divulgação de informação, ampliação da propaganda de vacina, de informação, a prevenção da disseminação do vírus, coisas básicas que podem estar sendo melhoradas, também a elaboração de um plano. Quando eu digo plano, é dentro da nossa competência municipal, porque realmente a gente tem que tomar cuidado do que é circulado na internet, na rua, que o município realmente está dentro de uma estrutura hierárquica, que a gente tem reduzido a competência para atuar no município. Então, não podemos pegar exemplos A ou B da nossa região e falar que aquilo é o certo, porque não é. Então, a gente tem que entender que o nosso município, sim, é específico, sim, é um município pequeno, sim, dá para conseguir fazer algumas coisas, mas tem que saber quais coisas a gente pode atuar. Então, dentro dessa competência legal, o gestor da saúde, junto com a sua equipe, junto com o nosso trabalho como legislador, podemos atuar em algumas medidas. Dentre elas, criar um plano de racional onde o comércio possa atuar, obviamente respeitando os protocolos de saúde que são expedidos justamente pelo Departamento de Saúde, dentro do que é previsto pelo Ministério da Saúde. E isso é importante ser entendido pela população, porque parece que o município não faz nada, ou ele pode fazer tudo, e não é bem assim. Isso é desde a vacinação, a abertura ou fechamento de comércio. Mas, obviamente, dentro dessas possibilidades, dessa reduzida competência que temos, podemos criar alguma coisa que faça sentido e tenha conhecimento público tanto da população, que também é consumidora, como do comerciante, que também é responsável pela atuação, para conter essa disseminação do vírus. E também, obviamente, tenha ali a chance de trabalhar e gerar os recursos econômicos aqui para a cidade. Então, falando sobre isso, falamos sobre equipamentos que podem ser adquiridos para o pessoal que trabalha na saúde e também dando algum suporte para os vigilantes sanitários, também com plano, forma de comunicação. Colocamos tudo isso num documento que será encaminhado para a administração amanhã e, da nossa parte, fiscalizaremos isso, estaremos de olho, também dispostos a conversar e tentar adequar algumas coisas. Mas é isso, a nossa atuação durante a reunião, ela serviu para conhecimento, informação e proposição em forma de ofício. E a ideia é termos mais reuniões, que consigamos formular mais questões, observar se essas foram cumpridas, se podem ser cumpridas. Acreditamos que podem, e podem melhorar, inclusive, o fluxo de serviço da cidade, desde o protocolo
e o monitoramento, que é muito cobrado pela população da Covid, né? Então, mas reforço, o pessoal tem trabalhado, o Departamento de Saúde tem trabalhado, estão saturados, cansados, porque a pandemia não vai embora. A população também está saturada, mas é preciso contar com a participação dela para que isso vá embora. Então, quando a pessoa é diagnosticada ou tem sintomas e foi diagnosticado e foi informada pela OBS, pelos agentes comunitários de saúde, que fique em casa, que cumpra ali os protocolos, entre em contato direto, porque eles estão usando a via o telefone, né, WhatsApp, ligação, para serem diagnosticados. Então, essa cobertura existe e pode ser ampliada. Enfim, então, a nossa reunião, nossa atuação enquanto legisladores, enquanto fiscalizadores da saúde pública, do serviço público, é tentar encontrar saídas, melhorias dentro do que a gente pode fazer. Reforço, temos limitações de atuação, mas temos atuações que podemos fazer. Então, uma delas é gerar saídas e indicações para a administração segui-las. Então, encaminhamos agora para o prefeito sugestões que saíram da reunião para avaliação e, posteriormente, se for possível, implantação dessas medidas. Reforço também que hoje teve uma reunião de atualização da DRS, que o teor central da reunião era justamente, vai de encontro com o ofício nosso, que é a preocupação de todos os secretários de saúde com a disseminação do vírus e essa conscientização entre população, comércio e administração, que falem a mesma língua para que podemos superar isso. Há casos que estão fora de controle, há casos que estão dentro. Eu acho que o município tem possibilidade de conversar, levar bem isso, porque a gente recebe turistas, né? Então a gente tem que ter um plano para gerir esses turistas que eventualmente venham. A gente tem o nosso problema com a prainha, com os pontos turísticos, então a gente tem que ter um plano estabelecido para que essa situação, que não vai perdurar, a gente com certeza, infelizmente, teremos até o final do ano, ou até mais, a gente tem que já estar pensando nessas situações. Embora o governo do estado tenha expedido o calendário de vacinação, que até outubro a gente já avance em todas as faixas etárias já tenham a possibilidade de tomar a primeira dose da vacina, inclusive eu, mais novo daqui, que vai nos ajudar, mas ainda assim não resolve o problema em geral. Para finalizar, afirmo que o município, com relação às vacinas, está em dia com o calendário do governo do estado de São Paulo, que hoje, no dia 7 de junho, estabelece comorbidades e pessoas que com BPC, se eu não me engano, de 18 a 29 anos. Então, se há cidades na nossa região ou no Brasil, principalmente na nossa região, que aí estabelece a competência estadual, que está adiantada, e a gente cresça ali a vontade de tomar, falou, poxa, por que o município não avança? Porque realmente não pode avançar sem garantir a segunda dose. Então, não podemos ser irresponsáveis e avançarmos fases e de um modo, talvez, eleitoreiro, irresponsável, e sem ter a segunda dose garantida, porque é a determinação tanto da DRS, da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, quanto do STF, também isso foi matéria de julgamento recentemente, que o gestor público não pode avançar em vacinação sem ter a garantia da segunda dose. Então, quem fala que a primeira dose garante alguma coisa, em certo modo até está correto, ela tem uma imunidade relativa, mas só garante completamente se o ciclo for completado, e só vai ter que ser completado se for respeitada a primeira e a segunda dose, e há calendário para isso. Então, provocar uma ideia que pode se avançar, isso totalmente fora de regra, totalmente fora de estrutura, e responsável seria o gestor que fizesse isso. Só é possível fazer isso se realmente estiver sobrando doses, e ainda assim tem que cumprir toda a hierarquia do calendário estadual que segue o calendário nacional. Então é isso. De nossa parte, a gente vai continuar colhendo informações, passar para o público e fiscalizar a administração. Então, agradeço a todos que estão aqui, que fizeram parte
dessa elaboração deste documento que será encaminhado para a administração. Agradeço de novo o Departamento de Saúde, que nos ajudou, trouxe o pessoal para conversar e trouxe informações, contribuições ricas que culminaram nesse documento que vamos encaminhar. Então é isso. Reforço o que eu disse desde o início, a gente tem tentado trabalhar de toda forma transparente, aliado a um bom diálogo, ao respeito institucional que deve existir e fiscalizador do que a gente pode fazer. E também propositor, que é o caso de hoje. Então, tomara que a população entenda, contamos de verdade com o respeito e o cumprimento dos protocolos por parte de toda a população, principalmente do comércio, e a gente vai tentando criar algumas medidas e algumas formas para que ninguém precise fechar e, consequentemente, sem gerar a própria renda para cuidar da família. Então, espero que o pessoal... lamento de novo as mortes que estão acontecendo no município, lamento na região, no Brasil todo, que a gente consiga, aí, com força e serenidade, avançar e superarmos essa fase terrível. Minha contribuição se estendeu um pouco mais do que eu esperava, mas só para concluir esse raciocínio, que realmente é um raciocínio grande. Termino, também a fala termino agora, e nada havendo mais a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.